Esta é a história de um muro. O Muro de Berlim. É a história da sua construção, dos métodos utilizados por uma ditadura para manter os cidadãos para lá de uma espécie de prisão. É uma história de fuga, de engenho, de coragem e de audácia, do que as pessoas são capazes em busca da liberdade. E é a história de um grande símbolo, a porta ocidental da Guerra Fria. Ich bin ein Berliner. Milhares tentaram passar-lhe por cima, por baixo, atravessá-lo ou contorná-lo, procurando ultrapassar tecnologias cada vez mais sofisticadas e perigosas. Mais de 1000 pessoas morreram ao arriscar-se. Alles okay? Mr. Gorbachev, tear down this wall. Durou 28 anos e veio abaixo tão subitamente como foi erguido. A queda do Muro de Berlim, primeira parte. 1945. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o número de mortos é de mais de 55 milhões e a Europa jaz em ruínas. O Exército Vermelho da Rússia toma Berlim à custa de 200 mil dos seus soldados. Stalin quer manter a capital da Alemanha derrotada como espólio de guerra. Porém, à medida que se limpam as ruínas, tijolo a tijolo, os russos têm de partilhar Berlim com os aliados ocidentais. Serão as condições para a catástrofe. A Alemanha e, naturalmente, a sua capital serão administradas conjuntamente pelas 4 potências vitoriosas em 4 zonas distintas. A Ocidente, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A Leste, a União Soviética. E no centro da zona soviética, Berlim é também dividida. Stalin referiu-se a Berlim Ocidental como um espinho na ocupação russa da Alemanha Oriental. Khrushchev declarou publicamente tratar-se de um tumor maligno. Estas imagens de uma espécie de doença que afetava a política do Bloco de Leste em relação a Berlim Ocidental eram frequentemente usadas pelos líderes soviéticos. Em 1948, Stalin bloqueia as rotas terrestres para Berlim Ocidental para forçar os aliados ocidentais a sair. Durante 9 meses, americanos e britânicos transportam mantimentos para Berlim Ocidental por via aérea até Stalin ceder. E a partir de 1949 passa a haver 2 Estados alemães. Muito rapidamente, toda a Alemanha, mas sobretudo Berlim, tornou-se local de confrontos e Berlim continuaria a sê-lo durante 40 anos, não só entre 2 ideologias, mas entre 2 blocos de poder que rivalizavam pelo domínio da Europa. Alemanha Oriental, ou RDA, com Berlim Ocidental no meio. A única fronteira ainda aberta está em Berlim. Entre 1949 e 1960, chegam a 3 milhões os alemães que trocam o leste comunista pelo ocidente, via Berlim Ocidental. A população alemã oriental diminui, perigosamente. Só em 1960 fugiram 200 mil. Em junho de 1961, outros 160 mil. Estavam a ficar sem gente. A fraca economia da Alemanha Oriental precisava desesperadamente da sua força laboral. Os comunistas tinham receio de que a economia sofresse um colapso. Tornava-se cada vez mais urgente fazer algo para resolver o problema de Berlim Ocidental. Continua a ser fácil atravessar de um setor para o outro mostrando apenas os documentos de identificação. O líder comunista da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, precisa desesperadamente de uma solução duradoura. Ulbricht era um homem muito determinado e começou a avançar com a ideia de uma barreira, uma vedação, um muro. Chamem-lhe o que quiserem. E conseguiu. Nos anos de 1960-61, ia constantemente a Moscovo. Estava sempre ao telefone e reiterava que era o que devia ser feito, que era a única forma de resolver o problema. Ulbricht precisa e consegue de Moscou, o centro do poder soviético, autorização para a construção de uma barreira. Todavia, quando numa conferência de imprensa a 15 de junho interrogam sobre as suas intenções, Ulbricht mente.
dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Em Moscou, o presidente soviético Nikita Khrushchev vê aí a oportunidade de neutralizar os aliados em Berlim ou mesmo de os afastar. Khrushchev disse que controlar Berlim era como poder apertar os testículos do Ocidente sempre que lhe apetecesse. Sempre que quisesse causar problemas ao Ocidente, apertava Berlim e criava dificuldades. E há uma oportunidade extra. Khrushchev pode pôr à prova a determinação do novo e jovem presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Kennedy disse: não toquem em Berlim Ocidental. Khrushchev e Ulbricht, o seu colega da Alemanha Oriental, partiram do princípio que, desde que não infringissem os direitos dos aliados em Berlim Ocidental, eles nada fariam. E tinham toda a razão. No início de agosto de 1961, Berlim Ocidental está ocupada com a organização do Festival Internacional de Cinema e não se apercebe da catástrofe que está iminente. O ponto alto foi o dia 13 de agosto, a meio da noite, quando nos ligaram a dizer que algo se passava. Harold Smith é um comandante americano da unidade de blindados em Berlim Ocidental, enviado para ir ver o que se passa e talvez algo mais. Estão a arranjar as estradas, o que fazem com todo este material. E fomos até lá, claro. Tratava-se de uma contagem decrescente. Todos aqueles tanques ao longo do muro iam deitá-lo abaixo. Mas um minuto antes, o telefone tocou. Era da parte do presidente Kennedy. O representante do Departamento de Estado disse: não toquem no muro. Os aliados limitam-se a assistir. Um dos soldados de Berlim Leste é Wolfgang Engels. Fomos colocados em Berlim a 13 de agosto, de madrugada. Chegámos de caminhão. Como batalhão pioneiro, a nossa missão era montar obstáculos para bloquear as ruas. 77 estradas entre as duas partes são vedadas no interior da cidade. O arame farpado começou a ser colocado a 13 de agosto, sempre cuidadosamente mantido dentro de Berlim Leste. Nunca houve incursões em Berlim Ocidental. Nesse dia, a Alemanha Oriental fecha Berlim Ocidental para o mundo e assim permaneceria durante os 28 anos seguintes. Quase nenhum dos soldados envolvidos do nosso lado acreditava que a fronteira pudesse ser totalmente vedada. Em breve, Berlim Ocidental e os seus mais de 2 milhões de habitantes ficam cercados por um muro temporário de 156 quilómetros. Olhando para trás, ainda bem que não houve violência e tiroteios. Os aliados ocidentais deixam as coisas acontecer. Kennedy decidiu protestar e opor-se, mas sem entrar em guerra. Em poucas semanas, uma estrutura fronteiriça mais elaborada atravessa Berlim, tornando quase impossível a fuga. Torres de vigia, um muro com 1,80 m de altura encimado por arame farpado, obstáculos de betão para obstruir a passagem de veículos. Uma vedação à retaguarda. E entre eles, uma faixa desimpedida para disparar. E eis que começa a guerra de propaganda. Landsmann in der Uniform der Volkspolizei. Du stehst hier Tag für Tag, Nacht für Nacht an den Barrieren Ulbrichts. Du bist nicht dumm, du hast längst erkannt, dass nur Ulbrichts Maßnahmen den Weltfrieden gefährden. Milhares de amigos e familiares ficam destroçados. Os berlinenses desesperam.
Mas os Estados Unidos não estão tão preocupados. Kennedy não ficou descontente com a construção do muro. Difundiu a crise. Dizia que tinham salvado Berlim Ocidental. Portanto, não via a cidade como dividida. O importante era ter-se mantido firme e evitado consequências piores. A 15 de agosto de 1961, Konrad Schumann tenta a sua sorte. É o primeiro agente de fronteira a fugir para Berlim Ocidental. As imagens do seu salto para a liberdade correm mundo. É um de muitos que arriscam a vida para escapar. A Alemanha Oriental prepara-se para vedar parques, pontes, casas, telhados e esgotos. Os oficiais de controlo de armas e os soldados desciam aos esgotos para instalar obstáculos, e os primeiros 200 que lá foram desapareceram. É um choque terrível para os berlinenses. Roswitha Brosius, embora apenas com 16 anos, está noiva de Klaus Koppen, de Berlim Ocidental. Há semanas que ele pede que se lhe junte. Agora é tarde demais. Ele sempre soube o que queria. Quis-me desde o início e tinha de me ter. Dizia que fosse ter com ele. Podia facilmente ter passado numa ou duas ocasiões. As fortificações de fronteira tornam-se cada vez mais impressionantes. As pessoas já só se veem à distância. Eu não queria ir. Só se os meus pais fossem também. A família inteira. Decidimos que ou íamos todos ou não ia ninguém. Era triste, mas ninguém sabia o que iria acontecer no futuro. Ninguém sabia que as barreiras atingiriam tão grande escala. Mas Klaus já elaborou um plano para trazer Roswitha. Espera apenas pelo momento certo. Não será fácil. Checkpoint Charlie. Hoje é uma atração turística, mas foi outrora um dos mais famosos e mais movimentados postos fronteiriços de Berlim, o epicentro da Guerra Fria. Os aliados têm de garantir que se mantém aberto, mas os alemães orientais dificultam-lhes a passagem. Em outubro de 1961, continuávamos a lutar pelo acesso. Um diplomata americano foi impedido de entrar em Berlim-Leste e a situação piorou. Para os americanos é uma questão de princípio. Recusam-se a reconhecer a Alemanha Oriental como Estado. Das wollten sie absolut nicht, dass Angehörige unseres Staates, also bewaffnete Angehörige unseres Staates, sie kontrollieren, dass sie ja mit unserem Staat keine diplomatischen Beziehungen hatten. Segundo o tratado assinado pelas 4 potências, os aliados têm o direito de atravessar a fronteira quando quiserem. Forçaram a entrada, entraram em Berlim-Leste para um curto passeio de carro e voltaram a sair. Foi nessa altura que se gerou uma verdadeira crise entre o leste e o ocidente, em relação a Berlim. Os soviéticos deslocam artilharia pesada para o Checkpoint Charlie. Os americanos reagem de imediato. Disseram, voltem para o muro, os blindados russos vêm aí. Os tanques americanos rumam ao checkpoint. Quando lá chegámos, o meu tanque era o da frente, pelo que estava mais perto dos blindados russos, a cerca de 250 metros. Isso é demasiado, quase demasiado perto para fazer pontaria. Foi o famoso encontro dos tanques no Checkpoint Charlie, em outubro de 1961. E uma vez mais o presidente Kennedy estava ao telefone com os comandantes no terreno. E suponho que Khrushchev também estaria. Os tanques estavam armados e prontos a disparar. A situação podia facilmente ter-se transformado numa batalha. Harold Smith passa 12 horas na linha da frente deste impasse entre leste e ocidente.
Não tínhamos ordem para disparar. Eles não avançaram. Não sei quais teriam sido as instruções caso eles tivessem começado a avançar na direção do muro, mas sei que eles tinham ordem para atirar sobre nós se tentássemos atravessar o muro. Foram momentos de grande tensão. Quem iria disparar acidentalmente? Esse era o meu maior receio. Iria alguém disparar acidentalmente? Teria sido o início de uma terceira guerra mundial. Defrontam-se durante 16 horas. É claro que tudo foi resolvido tranquilamente nos bastidores. Nem Khrushchev nem Kennedy queriam uma guerra por causa de um incidente. Basicamente, era mais um jogo de Ulbricht. Ele era o homem fraco que só era forte por todos precisarem dele para sobreviver. E basicamente Khrushchev acabou por desautorizá-lo. Disse: Ulbricht, pare com estes jogos. Ambas as partes encontraram uma forma de salvar a face. Os tanques recuaram e assim, a 28 e 29 de outubro de 1961, a crise de Berlim estava praticamente no fim. Mas o muro continua a separar milhares de pessoas, como Klaus Koppen e a sua noiva Roswitha. Klaus tem uma ideia para trazer para junto dele. Falámos sobre isso e ela acedeu finalmente em vir sem os pais. Por isso, pensámos numa maneira e tivemos a ideia de modificar um carocha da Volkswagen. Com o seu passaporte da Alemanha Ocidental, Klaus tem o direito de entrar em Berlim-Leste. Se o tanque de combustível for retirado, sobra espaço à justa para uma pessoa. Por ser pequenina, ele achou que podia enrolar-me por debaixo do capô, no sítio do tanque de combustível. Um pequeno tanque de 5 litros será colocado sobre ela. Parecia um embrião no útero. Era muito apertado, mas não me importei. Era atlética e pequena. 10 de fevereiro. A estrada para a liberdade. É claro que era muito desconfortável, mas eram só 15 minutos até à fronteira e depois mais 10. Se ela conseguisse, seria um êxito. Desde que ninguém inspecione muito o carro. Ainda não tinham chegado ao ponto de inspecionar todos os veículos ao pormenor. Mais tarde, tinham espelhos para ver a parte inferior dos carros. Enfiavam uma vareta flexível nos tanques de combustível para ver a sua profundidade e se tinham de facto gasolina. Mas na altura ainda não o faziam. Após algumas centenas de metros, comecei a sentir o pescoço a arder. O tubo da gasolina soltara-se, provavelmente devido à minha posição. E o combustível escorria-me para o pescoço e para as costas, e era muito doloroso. Pelo que gritei: deixa-me sair. Entrei em pânico. Depois voltámos para casa. No fim de semana seguinte, Klaus está pronto para voltar a tentar. Não queria voltar lá para dentro. Tinha medo. Sou algo supersticiosa. Se não resulta à primeira, não devemos abusar da sorte. Para mim, chegava. As barreiras são cada vez mais altas. Agora as pessoas já nem conseguem ver-se. O desespero para fugir aumenta. Uma equipa noticiosa britânica, avisada com antecedência, prepara-se para filmar uma fuga cronometrada através de um cemitério atrás do muro. 5 men were on board with an elaborate device of 2 ladders hinged together. Spot on the second, the escaper arrives, Stanislaus Gefrera, a 25-year-old mathematician. Ingrid Paulisch of Munich is Stanislaus's fiancée and the reason for his escape. Quem quer que fugisse da Alemanha Oriental arriscava tudo.
Ele abdicara da casa, dos amigos e arriscava a vida. Só uma pessoa muito desesperada pode viver numa sociedade em que não vale a pena viver. Centenas são presos. – 17 de agosto de 1962. Peter Fester, de 18 anos, é alvejado ao tentar fugir. Implora que o ajudem durante quase uma hora. Os guardas nada fazem enquanto sangra até à morte. Sempre que morria alguém a tentar atravessar um muro, era má propaganda para o governo da Alemanha Oriental. Nestes primeiros 12 meses da barreira, mais de 20 fugitivos são mortos junto ao muro. Hoje estes monumentos recordam mais de 130 pessoas mortas ao tentar atravessar o muro de Berlim. A tiro, afogadas ou em quedas de edifícios. Os guardas fronteiriços sempre tiveram ordens para alvejar os fugitivos, mas em setembro de 1961, depois de erguido o muro, Erich Honecker disse: "O muro, a fronteira deve estar concebida de forma a ter um claro campo de fogo para podermos aniquilar aqueles que transgridem as nossas fronteiras." Os prédios junto ao muro são demolidos para facilitar os disparos contra os fugitivos. E não apenas na cidade. Toda a fronteira entre os dois Estados alemães está agora fortemente reforçada de forma a ser tão impenetrável como o Muro de Berlim. É construída uma zona de morte que separa as duas Alemanhas. Esta aldeia, dividida ao meio, chama-se Modlerhäut. Os habitantes conhecem-na por Pequena Berlim. Esta fronteira de 900 km e o muro em Berlim ficam conhecidos como a Barreira de Proteção Antifascista. Exigia uma força de 30.000 guardas fronteiriços. São sujeitos a formação especial e a um rígido programa de doutrinação. Unsere vordringlichste Aufgabe ist es, Provokation und Zwischenfälle im Keim zu ersticken und somit der Sache des Friedens dienlich zu sein. Und es ist deshalb letzten Endes eine zutiefst humane Aufgabe, die sich auch durchaus mit jedermanns Gewissen vereinbaren lassen müsste. É também uma tarefa entediante, mas os guardas de ambas as partes habituam-se. Chama-se guerra binocular. E todos os dias a fronteira aperta. Março de 1962. Os irmãos Horst e Karl Müller, de 24 e 21 anos, estão desesperados para se juntarem ao irmão mais velho Rudolf, em Berlim Ocidental. Acompanhados das mulheres e dos filhos, têm um plano hábil. Esperam conseguir fazer parar uma composição do metro que viaja entre as duas zonas de Berlim Ocidental. Pelo caminho tem de passar por Berlim Leste, mas não é assim tão simples. A única forma de lá chegar é através de uma conduta do metro. Criam uma chave caseira que lhes permite a entrada. Foi terrível. A conduta era extremamente íngreme e não sabíamos o que esperar lá embaixo. O Horst foi o primeiro a descer. Tinha de ver o que se passava. Tinha de ir ver. Se encontrasse um polícia, tinha de o levar dali. O caminho está livre. Depois desceram as mulheres e as crianças. Fizeram tal estardalhaço na escada de ferro. Nem vai acreditar. E eu disse: meninos, podem fazer o barulho que quiserem. Se ainda não nos ouviram, ou são surdos ou parvos de todo. Mas também o túnel está deserto. Continuam com sorte. Aproxima-se uma composição na direção de Berlim Ocidental. Ele saltou para a linha e começou a acenar com a tocha. O comboio começou a abrandar e dissemos-lhe que saísse dos carris porque era perigoso. Ele respondeu: uma treta ou coisa do género.
Veio cada vez mais devagar até que parou. Imaginem, foi como se todos os receios desaparecessem. Podíamos entrar no metro. Saltámos lá para dentro. A carruagem já levava muita gente e todos sabiam exatamente o que se passava. 11 pessoas, incluindo crianças, estavam a fugir. Foi tudo tão rápido. As pessoas ajudaram-nos a subir e sentaram-nos, não juntos, mas cada um para o seu lado. Mas continuam sob Berlim Leste. Foi terrível. Foram os piores minutos da minha vida. Não sabíamos o que iria acontecer. Faltavam ainda 5 estações antes de chegarmos ao lado ocidental. E o metro passava muito devagar. E víamos a polícia nas plataformas. Foi terrível. Esperávamos que não reparassem em nada e não mandassem parar o comboio. Mas conseguimos passar para o outro lado. E foi a alegria total. Foi uma loucura. Conseguimos. Todos os passageiros saltaram e nos abraçaram e todos aplaudimos. Foi fantástico. Estávamos tão contentes. Não imaginam a nossa felicidade. É impossível descrever. Era simplesmente a liberdade, a alegria de as crianças e as nossas esposas estarem bem. A primeira coisa que fazem é visitar o irmão Rudolf, que se mudara para Berlim Ocidental em 1960. Tocaram a campainha e eram os meus irmãos. Primeiro ficou a olhar para nós, depois sorriu de orelha a orelha. Fiquei perplexo. Pensei, não pode ser verdade. Perguntei pela minha mulher e fiquei a olhar para eles. Não pudemos trazer a mulher dele connosco. Estava sempre sob vigilância. A casa estava sempre a ser observada. Não saíam dali. Quando ergueram o muro, Rudolf já tinha fugido para Berlim Ocidental. A esposa, Traudl, e os seus 2 filhos iriam mais tarde. Porém, a cada mês que passava, as esperanças de voltarem a juntar-se esmoreciam. Desde essa altura que Rudolf procura arranjar forma de trazer a mulher, mas sem êxito. O Rudi não é fácil de chocar, mas ficou perplexo. Não dizia uma palavra. Desfez-se em lágrimas. E nós fizemos-lhe uma promessa. Iríamos começar a planear de imediato uma forma de trazer a mulher e os filhos. Não será simples. A Alemanha Oriental continua a contrariar as tentativas de fuga em Berlim e ao longo da fronteira entre as Alemanhas com mais obstáculos. E há também incentivos para os guardas. O membro do Comitê Central responsável pelas questões de segurança na década de 60 era Erich Honecker. Era sempre informado de imediato de tentativas de fuga bem ou mal sucedidas. Por exemplo, quando alguém era morto a tiro, Honecker assinava os documentos, o relatório do Stasi, a recompensar ou a louvar os guardas. Mas não se trata de uma fronteira nacional normal. Os guardas do lado ocidental também são alemães. E a polícia fronteiriça da Alemanha Oriental está treinada para disparar sobre gente do seu lado.
Era um problema para o governo da Alemanha Oriental, pelo que a doutrinação era profunda e a disciplina dura. Quando pensamos nos jovens naquelas torres de vigia, dos quais era exigido que alvejassem quem tentasse fugir, se necessário, temos que compreender que eram pessoas que falavam a mesma língua, que cresceram nos mesmos sítios, que tinham um passado comum. Como querem que dispare contra o meu primo Gunther? Em Berlim-Leste, o presidente da Câmara Willy Brandt apenas pode oferecer palavras piedosas. Wir wollen einen Zustand erreichen, in dem nicht mehr geschossen wird. Bem no centro de Berlim-Leste, há um soldado alemão oriental que também não quer mais tiros. Aliás, Wolfgang Engels quer fugir. E tem um plano: romper o muro com um transportador de tropas blindado. Falei com os soldados e tudo começou como uma conversa sobre carros. Estavam interessados no meu e eu no seu transportador de tropas. Adoravam mostrar-me. Por dentro também. E na conversa aprendi a ligar o motor e a funcionar com as mudanças. Tudo o que precisava para o pôr a trabalhar. Não demonstrou um interesse fora do comum. Parecia só fazer perguntas ao acaso. Como funciona? Não o fez de forma a desconfiarmos que queria conduzi-lo. Não nos apercebemos. Agiu muito descontraídamente. Os soldados e os oficiais foram jantar e eu fiquei para trás. Disse que tinha coisas para fazer e quando fiquei sozinho, liguei o motor e avancei. Bin ich eingestiegen, angelassen und losgefahren. 17 de abril, 5 da tarde. Derrubei o portão, que estava só fechado com uma corrente, e virei na direção de Treptow. Tinha de percorrer Stalinallee e cheguei aos únicos semáforos. Naquele tempo, eram controlados por um agente, a partir de uma casota. As Forças Armadas do Estado tinham prioridade na estrada. – 20 quilómetros para a liberdade. Ele é seguido. Os dados estão lançados. Não podia encostar-me ao muro, usar o travão de mão e dizer: foi só um exercício. Não havia volta. As portas eram em Berlim-Leste, daquele lado do muro. A minha primeira reação foi sair e dei por mim no meio dos rolos de arame farpado. Posso dizer que a excitação é muita numa situação daquelas. Os níveis de adrenalina estão por aqui. Nem senti a bala atingir-me, de tão entusiasmado que estava. So vollgepumpt ist man. O ferimento é grave. Os berlinenses ocidentais correm em seu auxílio. Levaram-me para um bar.
Deitado no chão, vi os rótulos das garrafas que só conhecia dos anúncios. Foi assim que soube que estava do lado ocidental. Agora está na lista negra do leste. Roubo, deserção e danificação de propriedade do Estado. Wolfgang Engels tem uma bala nas costas. As pernas e os braços foram esfrangalhados pelo arame farpado. Mas está feliz. Só uma coisa lhe pesa. A mãe comunista convicta no leste rejeita-o como traidor. Os construtores do Muro de Berlim reagem a cada tentativa de fuga com um escalar das defesas. Nos anos seguintes, substituirão as finas secções de betão por lajes de betão e aço em forma de L, cada uma com quase 4 metros de altura e 3 toneladas de peso. Qualquer veículo que colida com o muro vai de encontro à base da laje e o peso só por si mantém o muro de pé. O muro torna-se uma peça-chave na Guerra Fria. Foi um fator importante na estabilização da situação na Europa Central, no início dos anos 60, permitindo o dissipar gradual do receio da guerra, que existia na Alemanha basicamente desde 1945, quando fora dividida em duas. Em junho de 1963, John Kennedy visita finalmente Berlim Ocidental. As atenções sobre Berlim haviam esmorecido e Kennedy volta a dar-lhe força com o seu famoso discurso, com a sua famosa visita, que gerou grande apoio popular em Berlim. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Penso que em termos da história de Berlim e do muro, a visita de Kennedy é muito importante e simbólica e diz aos habitantes de Berlim que os Estados Unidos os apoiarão. Mais tarde dirá que ao ver o muro com os próprios olhos, sentiu a sua verdadeira brutalidade. Essa brutalidade é cruelmente demonstrada meses antes no centro de Berlim. Em maio de 1962, Rudolf Müller e os seus 2 irmãos mais novos elaboram finalmente um plano para juntar Rudolf à sua família. A construção do muro separou dos filhos Bernd e Christian, agora com 8 e 5 anos, e da mulher Trodel. Uma vez levaram a minha mulher presa por ter assinado. Interrogaram-na, mantiveram-na detida durante um dia inteiro com as crianças e deixaram bem claro: o seu marido está do outro lado. Sabemos tudo. Sabemos que género de homem é. Não voltará a vê-lo. Não irá ter com ele. Trataremos disso. Os 3 irmãos Müller, juntamente com alguns amigos, começam a escavar um túnel para o leste. Irá dar apenas 23 metros de um barracão no ocidente sob o muro. De início, mal avançávamos. O solo parecia betão, mas de súbito tornou-se mais fácil. Depois havia o problema de tirar a terra do túnel, o que se tornou cada vez mais difícil à medida que se ia alongando e o ar se tornava cada vez pior. 4 homens por turno, 4 turnos de 6 horas por dia.
Começam a escavar numa obra. O túnel passa apenas 2,5 metros por baixo dos guardas fronteiriços, pelo que têm de trabalhar em silêncio. Podia ter arrancado a pele toda, que nem daria por isso. Tinha um objetivo. Via a minha família a cada segundo que escavava. Era continuar a olhar em frente. Íamos conseguir, tinha de ser. De súbito chegam a uma zona onde a terra é muito macia. Olhei para cima, porque ouvi um ruído estranho e vi um monte de terra que cedeu. Só me viam as pernas e os sapatos. E foi assim que me desenterraram. Foi horrível. Já passara por muito, mas não queria morrer soterrado. Foi horrível. Ainda me custa falar nisso. Foi péssimo. Dia 18 de junho. Após 3 semanas a escavar, os irmãos atingem o seu objetivo. O Rudi disse: Otti, faz ali um buraco, temos de passar. Eu avancei com força e a terra acabou por ceder. Havia um guarda-fatos sobre o buraco. Quando saí, arrastei-o e fez uma barulheira. Mas havíamos conseguido. Entrega uma arma a Rudolf. Leva isto contigo. Eles andam muito agitados. Tens de ter como defender-te, ou levam-te e nunca mais te vemos. Peguei nela e enfiei-a no cinto. Estava lá um guarda. Passei por ele e fiz sinal. Cumprimentei-o. Ele só olhou e não retribuiu o cumprimento. Pensei, meu Deus. A família de Rudolf aguarda ao virar da esquina. Sentia-o a olhar para mim, sentia-o nas minhas costas. Tinha os pelos da nuca literalmente em pé. O guarda já devia desconfiar. Estava a observar. Passado pouco tempo, o Rudi voltou com a família. Disse à minha mulher: dobra a esquina, segue junto ao muro e continua sempre em frente, haja o que houver. Mal disse isto, o guarda voltou-se. Eu parei e eles continuaram. Disse descontraídamente: não fica assim. Ainda agora passei por si, vamos a uma festa de anos. Mas ele não quis ouvir, estava nervoso. Via-o no seu rosto. Não sei porquê, estava nervoso. Disse: a mulher e as crianças parem. E ergueu a metralhadora. Pensei: pronto, é o fim. Ele vai disparar. Teria disparado, sem dúvida, que ele os ia matado a todos. Saquei da arma, fiz pontaria à metralhadora e premi o gatilho. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. O Rudi disparou contra o guarda em legítima defesa e um polícia numa torre de vigia começou também a disparar. E de repente o guarda tombou. Entrei em pânico e gritei: corram, corram! A família correu, as crianças e a minha cunhada. O guarda na torre continuava a disparar contra eles. Via as balas a levantarem a poeira. Depois enfiámo-nos no buraco. Graças a Deus entramos todos. Eu fui o último. Os guardas vinham atrás de nós. Apenas pareceram demorar segundos e começaram a disparar para dentro do buraco, para o túnel. Os fugitivos têm sorte. A configuração do túnel protege-os das balas.
mas o guarda está morto. Naquele momento não estava nada feliz. Sentia-me abatido. Na Alemanha Oriental, Reinhold Humm é transformado num mártir. 21 Jahre alt war der junge Grenzsoldat, als den Mordkugeln zum Opfer fiel. O sentimento de culpa é constante. Morreu um homem em consequência da nossa fuga. Essa pessoa foi morta pelo tiro que disparei. Tribunal algum pode fazer-me esquecer isso. Considerem-me culpado ou inocente vezes sem conta, continuarei a viver com esse remorso e até morrer não me libertarei. O muro fez de Rudolf Müller criminoso e vítima. Em 1964, mais de 70 túneis foram escavados de ambos os lados, levando mais de 250 pessoas à liberdade. Mas a polícia secreta da Alemanha Oriental, a Stasi, arranja maneira de pôr termo a isso, infiltrando-se em grupos de fugitivos, mesmo antes de iniciarem as escavações.